E aí, meus amigos são paulinos, uma excelente quarta-feira e vamos aqui com mais um vídeo no canal, trazendo essas últimas informações e toda a repercussão na mídia dessa vitória do São Paulo diante da equipe do Boston River na estreia da Copa Sul-Americana lá no Uruguai. Estou trazendo um corte com essas informações, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. Impactado com o Roger ter sido vaiado no Morumbi sábado. Era o quinto jogo dele, né? É. Quinto jogo. Ele tinha 2 vitórias, 2 derrotas e um empate, né? E ele foi vaiado quando o nome dele foi anunciado no estádio, cara. Eu falei, caramba, cara. Quinto jogo do cara. Mas quando você não chega abraçado de cara, se você não der resposta muito rápido e você não engrenar logo, a tendência... O torcedor no Brasil é muito impaciente, Rizek, assim. Pra mim, nada me espanta. Mas tem uma vontade com o Roger. No São Paulo, especificamente, de uma maneira geral? De uma maneira geral. Tem uma vontade, cara. Quando o Corinthians tentou contratá-lo, houve uma reação nas redes sociais e por isso desistiram de contratá-lo, trouxeram o Cuca naquela época, que durou 2 jogos. No quinto jogo, cara, você ser exemplo, vaiado... No quinto jogo, se o Diniz não der resposta no Corinthians, a reação não vai ser diferente. Cara, não sei. Porque ele não é uma contratação unânime assim. Pode ser. Tipo, eu vi muito torcedor do Corinthians falando assim, pô, eu não queria. Muita gente quer, Diniz, gostou. Na coletiva ele deu indícios de que ele sabe disso, né? Então, tanto é que ele falou, bom, precisamos do resultado imediato. Aliás, era o 6º jogo, né? Ele teve 2 vitórias iniciais, aí 2 derrotas e um empate. Era o 6º jogo. É difícil no Brasil hoje você agradar. Mas hoje, São Paulo tem 20 pontos no campeonato. 10 do Zubeldia, 10 do Roger, cara. 10 do Crespo, desculpa. 10 do Crespo, 10 do Roger. Pô, gente, 6 jogos. No 6º jogo você tá vaiando o cara. Que isso? Tudo bem, não quero ensinar a torcedora a torcer, não é isso, mas é... O Rick não falou que a torcida do Palmeiras reclama do Abel, imagina, você não vai reclamar do Roger. Sim, falei, caramba, cara, tem de fato... É difícil, porque é o que o Eric falou muito bem, ele não chegou abraçado, né? Assim, já tem uma desconfiança do nada, que ninguém entende, porque a torcida... do nada, porque o trabalho nem tinha começado. A diferença, quando o Arthur Jorge chega no Cruzeiro, é um tipo de comportamento. Perfeito. O Roger é outro tipo de comportamento. Não estou dizendo que um é melhor que o outro, estou falando só a questão do ambiente que se cria para a chegada do técnico. Apesar da saída do Felipe, a chegada do Léo Jardim também é outra coisa. A torcida abraçou. É difícil, cara. E assim, tem uma coisa no São Paulo, que é essa questão da saída também do Crespo. Como foi essa saída do Crespo, né? Com o time jogando bem, né? Não foi muito bem detalhada e gerida, né? Até porque a diretoria lá tá uma bagunça, então não tem como gerir e ter algo que seja transparente, né? Não foi por maus resultados que ele foi demitido, né? Então a torcida por aí a torcida já ficou bolada. Aí chega um Roger, que assim, não é o perfil do que o São Paulo esperava, da torcida, vamos dizer assim. E aí essa desconfiança agora. E assim, a má vontade pra mim é porque ele não tem títulos. Então você olha o treinador que não tem títulos e você fala, pô, esse cara não ganha nada, vai dirigir meu time. O Roger tem um rótulo e é muito ruim essa coisa de rótulo e é um defeito que a gente tem aqui no nosso futebol e aí a gente se inclui também a opinião pública de uma maneira geral, que é começar muito bem e não terminar bem. Normalmente se fala isso dos trabalhos do Roger, o que é uma injustiça, porque o cara não é culpado por não terminar bem, não é o único culpado. Tem todo um contexto em volta de um time de futebol que não é só culpa do técnico, né? O Inter, ano passado, o Roger começou super bem no Inter e foi acusado de não terminar bem. Ele foi vice-campeão brasileiro. E cheio de crise, né? Cheio de crise no Inter, dinheiro pra lá, se valorizou mais a queda do Inter do que ele ter levado o Inter ao vice-campeonato brasileiro. Certo. Pô, ele foi cotado para a seleção brasileira naquele momento de sucesso do Inter. Então, assim, foi um nome falado por alguns. Especulado por alguns, mas sim. Ruim. Ele tem 2 estaduais, se a memória não me falha, né? Porque eu digo, não tem título, é pouco. Atlético Mineiro, eu acho, né? E Bahia. Ganhou com o Inter. E Bahia. Ele ganhou com o Inter ano passado. Com o Inter, não lembro de cabeça os títulos dele. O Inter, ele interrompe a sequência do Grêmio de possibilidade de fazer 8 títulos. 8 títulos. Agora, acho que com o Bahia também, não tenho certeza. Foi campeão estadual com o Bahia, com o Galo e com o Inter. A produção me confirma aqui. Então, assim, é pouco, né, para o futebol brasileiro de clubes desse tamanho. Só que o Diniz passou por esse mesmo rótulo, não ganha nada. Foi lá um dia que ganhou a Libertadores. No momento da carreira. Tele, que embora tenha ganhado em 71 brasileiro, só foi voltar a ganhar um brasileiro. Se você pegar o início da carreira do Tele, ele é vitorioso no início. Perfeito. Aí depois ele encanta, mas não ganha. Perfeito. Para ganhar no fim da carreira. Então, assim, acho que o Roger só tem um jeito mesmo dele superar isso, é ganhar algo grande. Como o Diniz ganhou a Libertadores. E nem assim
conseguiu ser um treinador... O Cuca demorou a ganhar pra caramba, exatamente. Bom, nesse grupo do São Paulo, tem um time que pode dar trabalho, né? Que é o chileno Rings, que já eliminou o Bahia na pré-Libertadores, não conseguiu chegar na fase de grupos, mas largou bem assim, ó. Derrotou o Milionários em casa, 2-0, gols do Castillo e do Gonzalez. Eu opino que é o adversário a ser batido pelo São Paulo. Lembrando que na Sul-Americana só um avança direto, né? O outro vai pro play-off, né? O outro vai pro play-off. O terceiro colocado da Libertadores. Então, opino, né, por aquilo que eu vi de Bahia e o Rings, que esse é o adversário do São Paulo. E é um entendimento diferente da Libertadores para a Sul-Americana, né? Aí você não pode negociar resultado. Você tem que pensar em ser o primeiro sempre. Então, porque em tese o terceiro da Libertadores vai ser um adversário duro. Quase mais forte do que aquele que fica em segundo na Sul-Americana. Então, pro São Paulo, esse resultado fora de casa foi incrível. Porque aí, como o Rings ganhou em casa, ele pode pensar lá no final, aquele negócio de negociar contra o Rings jogando no Chile. Enfim, é diferente porque o primeiro lugar é só quem passa. Agora, o São Paulo estreou ontem na Sul-Americana, diante do Boston River. Um joguinho meio ruim, mas o resultado foi muito importante. Mas, infelizmente, a gente não vai falar disso. Eu vou trazer a Denise Tomás Bastos aqui ao vivo, ela está lá no CT da Barra Funda, para falar de uma outra questão que vem incomodando bastante, preocupando bastante, né, minha amiga? Que é o desaparecimento de Arboleda. Quer dizer, sabemos que está no Equador, mas ele ainda não deu nenhum retorno ao São Paulo. Em como o São Paulo está se comportando a partir de agora, minha amiga? Tudo bem, Ju? Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Isso é visto também como uma falta de respeito, né? Não só com o clube, mas também com os companheiros de trabalho. O Arboleda não apareceu no jogo contra o Cruzeiro, que ele estava escalado para começar no banco de reservas, foi para o Equador e desde então não deu mais sinal de vida, né? Não conversou com mais ninguém, não respondeu uma nota oficial do São Paulo que perguntava o motivo dele ter ido para o Equador. São Paulo deu 24 horas para ter essa resposta, não teve essa resposta. E agora vai esperar até 10 dias para que o atleta diga o que aconteceu ou volte aqui, se reapresente, mas explique o motivo que o levou a ir para o Equador, para o seu país de origem e abandonar o trabalho, né? Porque foi um abandono de trabalho. Dentro desses 10 dias, o São Paulo já está vendo judicialmente o que pode ser feito, porque tem uma cláusula no contrato que pode quebrar, fazer uma rescisão unilateral. Se isso for favorável ao São Paulo, o Arboleda vai ter que pagar uma multa contratual, porque o contrato dele com o São Paulo vai até o final de 2027, né? A gente já falava que o contrato dele, o período de trabalho dele é um dos maiores do São Paulo. Ele começou a trabalhar no São Paulo em 2017, são quase 10 anos de São Paulo e o contrato vai até o fim de 2027. O São Paulo já está vendo toda a parte jurídica. Ele já poderia até acionar essa quebra de contrato unilateral, mas pode ser que depois o Arboleda possa recorrer dizendo que o prazo foi curto, que ele precisava de mais dias, enfim. Para se calçar, justamente são 10 dias esperando e se não aparecer em 10 dias, aí sim o São Paulo vai quebrar esse contrato unilateralmente. Falando um pouquinho de jogo, né, Jô? Você falou que o São Paulo venceu ontem, foi um jogo difícil porque teve muita chuva e muito vento. Quem conseguiu assistir via até, né, a passagem do vento da garoa. Ainda assim o São Paulo conseguiu uma boa vitória, 1-0, um placar magrinho, um gol do Bobadilha. Teve até um gol anulado, só que esse placar foi muito... o Roger Machado, ele gostou desse jogo, porque ele falou que os jogadores, por todo o clima desfavorável, né, chuva, vento, pouca torcida, eles podiam baixar um pouco a guarda, mas não, mesmo com só 3 titulares em campo, um time muito misturado, o São Paulo conseguiu essa vitória e voltou hoje de madrugada, tranquilamente. Os jogadores foram liberados para ficar em casa, treinou aqui quem não viajou, viu? Luciano, Sabino, o Caleri esteve por aqui também, ele que está passando pelo protocolo de concussão. Amanhã, às 10 da manhã, o time se reapresenta porque já pensa no Vitória, jogo do final de semana do próximo sábado. Lembrando que o São Paulo está aí em segundo lugar no Campeonato Brasileiro. Por isso, a importância de ter mesclado bastante ontem o time. O Roger Machado quer poupar alguns jogadores, na verdade, fazer aquele controle de carga, né, minha amiga, que a gente conhece muito bem, porque tem mais competições, então precisa priorizar, sabendo que está aí na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, Jô. É isso, controle de carga e como o Roger também explicou, né, amiga, da minutagem, rodar o restante do elenco, recuperar um jogador, porque ele vai precisar.
né, para poder competir no Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana e daqui a pouquinho na Copa do Brasil também. E a torcida do São Paulo se fez presente, então, lá em Montevidéu. O Mari Capra tá com a gente, hein, Mari? Porque o Roger ainda conseguiu mexer um pouquinho no time, não tanto, Mari, mas volta, então, para São Paulo com um bom resultado na estreia da Sula. É isso, Bruno. Muito boa tarde para ti, para a Mari, para o Jailson e também para os fãs de esporte que estão com a gente. Uma vitória do São Paulo, né? Os primeiros 3 pontos nessa estreia da Sul-Americana, ontem contra o Boston River, lá no Uruguai. E o Roger Machado fez 7 alterações nesse time, em comparação com um time que goleou o Cruzeiro por 4-1 no último sábado pelo Campeonato Brasileiro, sem Caleri, sem Luciano, sem o Sabino, com Marcos Antônio no banco. Então, 7 alterações, ele que tinha 5 desfalques para esse jogo, mas surtiu efeito. É claro que a gente precisa falar também das condições que envolveram o jogo, isso porque estava com muita chuva, muito vento lá no Uruguai, a chuva quase caindo na horizontal de tanto vento. Isso mudou a trajetória da bola muitas vezes, né? Acabou impactando no jogo, mas o São Paulo conseguiu encontrar seu gol com o Bobadilla ali aos 15 minutos mais ou menos do segundo tempo, que foi um golaço. Inclusive, ele vive a expectativa de disputar a sua primeira Copa do Mundo, né? Foi titular pela seleção dele agora nos 2 jogos da data FIFA, ele que tem 3 gols e 2 assistências em 19 jogos nesta temporada com o São Paulo, foi um dos destaques do jogo de ontem e está aí cada vez mais também se credenciando para defender a sua seleção na Copa do Mundo. Bom, o Roger valorizou depois do jogo os testes que ele fez, né? O principal deles foi o TT no lugar do Ferreirinha, ele que já vinha vendo isso no treino e ele contou que pôde identificar isso também no jogo, que é justamente a capacidade dele de driblar no 1 contra 1, então ele pode ser alguém que vai ganhar mais espaço aí no time do São Paulo daqui pra frente, Bruno. E olha, também a gente precisa dizer que o São Paulo já retornou, já está aqui em São Paulo. Hoje os atletas ganharam folga, né? Retornaram ontem à noite, hoje folga então, e amanhã o tricolor já se reapresenta pela manhã para treinar, de olho no próximo confronto, que agora é pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo enfrenta o Vitória no Barradão, então mais uma viagem aí pela frente no sábado às 4h30 da tarde. Obrigado, viu, Mari? Aí é a questão da viagem e também do clima, né? Porque saiu daquela condição toda ali em Montevidéu para jogar contra o Vitória. Aí muda tudo, né? O clima, o próprio questão do gramado, né? Bem diferente, tudo, né? Mas assim, fala dele, Mari Pereira. Do Roger Machado. Sigo falando bem, como eu já Você segue falando mesmo, porque não é um bom dia para os haters do Roger Machado. Não é. E a Mari sempre confiou no trabalho dele. Sim, ontem eu queria acompanhar até o final a entrevista do Roger, não deu, não sei, fiquei muito sono, muito cansada, muito tarde. Mas o importante é que o São Paulo venceu. E quando a prioridade não era esse jogo na Sul-Americana, e sim o Campeonato Brasileiro. E aí o que tá pegando, Ronaldo, hein? Mensagem aqui. Acharam o Arboleda. Acharam? Acharam. Agora acharam. Que bom, então a gente já fala sobre isso. Antes vamos falar do jogo, né, Cecinho? Mas o São Paulo, pelas adversidades, pela condição climática ruim, um adversário mais fechado, o goleiro estava inspirado. São Paulo fez um resultado importante. E começando de trás pra frente, né, Renata? A respeito, eu acompanhei a entrevista até o final, porque eu tava fazendo o jogo. Não teve nada de novidade, nenhum linguajar difícil. Mas depois eu vou ter depois eu tenho lá uma tradução então pra você fazer, mas não é agora. Tá mais simples, então deu pra entender melhor. Mas assim, o São Paulo bem abaixo, uma equipe adversária. Eu fiquei imaginando, né? Se o São Paulo tivesse o dinheiro que tem o Palmeiras e o Flamengo hoje, talvez teria o quê? Ido no centro da cidade, distribuído ingresso para colocar um pouco de torcedor. Porque não tinha 250 torcedores, 200 Mas também uma chuva, um vento danado, assim, quem vai ver isso? Irmão, mas e é um estádio que é grande no estádio, comer amendoim, tomar um suco, alguma coisa. Eu achei que era o Morumbi aí, porque tava chovendo, mas assim, campo vazio. O time do São Paulo é o time alternativo que não é entrosado, deveria ser entrosado, porque joga junto, né, treina juntos. Então, assim, eu esperava mais do Cédric, do Tapia, ali pelo lado direito, porque o São Paulo ficou muito penso pro lado esquerdo com o Enzo e com o Ferreirinha, onde saiu as principais jogadas. Se o Bobadilla não tivesse em campo, talvez o São Paulo não teria ganho a partida, porque era o cara que dava o toque de qualidade, porque o Cauli também não estava bem e também o André Silva pouco apareceu. Mas o São Paulo muito bem defensivamente, não sofreu nada porque a equipe adversária é muito limitada e o São Paulo conseguiu fazer um gol aí. O importante é os 3 pontos, mesmo com a equipe reserva. Ronaldão, uma perguntinha específica para você.
O Ferreirinha está se credenciando para ser titular nessa equipe do Roger? Ontem era para deitar e rolar, né? Que parecia solteiro e casado ali, né? Aquele tempo, chuva, um jogo ruim mas eu vou te falar, com aquele corpinho do Ferreirinha contra o vento, irmão. Não. Correndo a subida. É difícil. Resumindo o que eu ia falar, então. O São Paulo jogou contra o vento e a chuva. Porque o timinho ruim, esse River, por isso que o torcedor não foi, ninguém foi. Acho que nem a família dos jogadores foram lá assistir esse jogo aí. E pela transmissão, porque eu até mudei de canal, uma hora eu mudei de canal, lá que eu não aguentava mais. Os caras estavam falando assim, o Tri, não sei o quê, o Tri é campeão, não sei o quê. Falei, mas não é o Raí que tá jogando, não é o Zete que tá jogando mais. Tem que falar do jogo dos meninos que foram lá e jogaram contra o vento. Agora os caras enfeitaram um pavão pra vender um pavão de um jogo morno, um jogo ruim. Você estava sentado em cima de duas taças do ano passado e do início do você ano. Tá passando de competiçãozinha que não vale nada. Era pro São Paulo golear o vento ontem. Não goleou, foi 1-0. Foi isso. Tem tudo pra se continuar nesse ritmo no jogo de volta aqui no Morumbi, o São Paulo aí sim golear. Porque pelas adversidades, pelo contexto da partida, eu até entendo esse 1-0, mas Edu Dracena, o São Paulo vai administrar a Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Tá bem na tabela, segundo colocado, vinha de uma goleada em casa pra cima do Cruzeiro. E a Sul-Americana vai levando do jeito que dá. Se ela se oferecer, se apresentar bem, ótimo. Se não, vai concentrar forças em outro lugar. Eu também acho, até porque você vai colocando time alternativo, né? Não é mais time reserva, Ronaldo, é alternativo, entendeu? Então, ontem colocou um time alternativo com alguns jogadores titulares, né? Que você vê que realmente faz a diferença. O São Paulo, na minha visão, assim, tem um elenco bom para estar disputando essas duas competições, tanto a Sul-Americana como o brasileiro também. Então ontem fez o mais a obrigação. O São Paulo tinha que ganhar sim, ganhou. Agora, jogando aqui no Morumbi, vai meter uns 4, 5 nesse time aí. Ô, Ronaldo, menos de 5 eu não comemoro. Estou trazendo aqui só mais alguns detalhes, a classificação do grupo do São Paulo na Copa Sul-Americana. O São Paulo está ali na segunda colocação porque o O'Higgins venceu a equipe do Milionários jogando na sua casa pelo placar de 2-0 e esse saldo de gols que acabou sendo melhor do que São Paulo lhe deu a liderança. Próximo jogo do São Paulo na Copa Sul-Americana será na próxima terça-feira, às 19 horas, contra o líder do grupo, o O'Higgins, a equipe chilena. Outro detalhe, o São Paulo antes disso joga contra a equipe do Vitória, lá no Barradão, no sábado, às 16h30. Jogo importante para o São Paulo continuar ali na briga pelos títulos brasileiros. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Vamos São Paulo!